Viva la revolução! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar de cinema, uma batalha atrás da outra. Filme realizado por Paul Thomas Anderson, não confundir com Paul Anderson, esse é dos filmes do Resident Evil, não tem nada a ver, e estrelado por Leonardo DiCaprio. E meus amigos, Paul Thomas Anderson é um realizador que, apesar de não ser daqueles realizadores que são os meus favoritos, eu ao longo do tempo vou vindo a acrescentar filmes que ele fez à minha lista de melhores filmes, como por exemplo There Will Be Blood, Boogie Nights, Magnolia, Vício Inerente, muitos outros. Do que é que trata a história deste filme? Leonardo DiCaprio, ou Bob, ou sei lá o quê, que ele tem vários nomes, é um especialista em dispositivos explosivos que trabalha para um grupo terrorista que são os French 75. Lá, a líder da revolução é uma negra chamada de Beverly Hills. Eles têm um caso, têm um romance, e dá para perceber logo desde o início que ela não é boa das ideias e que tem prazer, desejo sexual com aquelas coisas que ela faz relativamente ao terrorismo. E a mensagem deles é clara, é contra o governo americano, contra a proibição e aquilo que fazem aos imigrantes. Pronto, luta muito pelos direitos humanos, mas de forma muito agressiva. E no encalço deles existe o Tenente Lockjaw, que é interpretado pelo grande Sean Penn. E ele, além de ter a missão de os encontrar e os desmantelar, tem uma obsessão sexual por Beverly Hills. Portanto, existe aqui quase um triângulo amoroso. Ela, quando engravida da personagem de Leonardo DiCaprio, acaba por não conseguir lidar com aquela coisa da maternidade e deixa os dois, abandona-os para ir lutar pela revolução. Ela acaba por ser apanhada e acaba por assinar um contrato com o governo em que ela acusa e dá informações todas sobre os French 75. O que faz dela uma traidora. 15, 16 anos mais tarde, o Leonardo DiCaprio vive com a sua filha já adolescente e vivem com nomes falsos, noutra comunidade, e fazem a sua vida muito off the grid. Até que eles chamam a atenção outra vez do Tenente Lockjaw e Sean Penn vai atrás deles com a missão de prender os últimos membros do grupo terrorista e acaba por raptar a filha de Leonardo DiCaprio. E grande parte da história passa-se aqui o Leonardo DiCaprio a tentar contactar os elementos que sobraram dos French 75 para pedir ajuda para recuperar a sua filha. E existe aqui uma bola de neve de acontecimentos uns atrás dos outros, hilariantes, que levam até à conclusão deste filme, que a meio tem um twist, que eu percebi logo o twist no início do filme, logo, mas não estraga a história. E isso é bom, o filme não se pesa só no twist. Quem não percebeu o twist ficou, wow, não estava à espera disto. Quem percebeu o twist não se importa porque o resto do filme é muito bom, as interpretações são muito boas e quando as personagens do filme descobrem o twist, nós gostamos da reação das personagens e até sorrimos para dentro de, pois, eu já sabia. Portanto, isto é um twist perfeito e é aqui que se faz um bom twist. Porque não pões o teu filme só à volta do twist, que infelizmente, mais recentemente tem acontecido em muitos filmes de blockbuster. Devo dizer que Paul Thomas Anderson, mais uma vez, fez um grande filme, provavelmente vai ser nomeado aos Oscars. Sean Penn e Leonardo DiCaprio estão brilhantes neste filme. Menção honrosa também para o Benicio del Toro, que faz um papel hilariante. E apesar de ser um filme de ação, tem ali um bocadinho, não muito, de espionagem, é um filme de comédia, mas não é de comédia exagerada. Apesar das personagens às vezes estarem em situações tão absurdas que são quase cartunescas e a interpretação dos atores ser realista, mas ao mesmo tempo quase, por exemplo, o Sean Penn é um parolo da tropa, aqueles gajos da tropa que só vê o exército e que não consegue estar em sociedade com pessoas normais, e eu já conheci pessoas do exército, algumas delas, e são assim, não conseguem estar em sociedade porque tiveram tanto tempo no quartel e no exército, não conseguem mesmo, e ele é um pouco assim, e torna-se hilariante e caricato, porque isto acaba por ser um filme sátira à sociedade americana, mas as coisas na sociedade americana estão tão absurdas
tão caricatas que o filme torna-se demasiado realista até. E aquilo que seria uma caricatura é quase um documentário. E o filme, através dessa comédia e desse tropeçar das personagens em certas situações, faz com que a história não seja pesada, apesar de pôr lá o dedo na ferida em certos assuntos da sociedade mundial, mais especificamente americana, e nós vamos sendo levados de forma engraçada e até ridícula pela história sem nos aborrecermos. E claro que o filme faz uma crítica muito grande à política de imigração americana, a como os políticos usam a supremacia branca e usam as regras a favor deles próprios, e eles próprios quebram as regras e usam o regime militar para tornar aquilo quase numa ditadura. Critica isso, mas também o filme tem a decência, e vou sublinhar aqui decência, sublinhar a hipocrisia que existe no lado também das pessoas que lutam para dar direitos aos imigrantes. Esses próprios terroristas ou ativistas acabam por ser hipócritas, porque são dois extremos da mesma guerra, e os extremos são hipócritas sempre, e esse extremo também é apresentado aqui sem dó nem piedade, e nós vemos o ridículo às vezes a que chegam os ativistas e os terroristas, e eu gostei disso do filme. Põe-nos no meio e nós decidimos aquilo que, sim, realmente isto faz sentido, seja de que lado for, e realmente isto não faz sentido, seja de que lado for. É um filme, na minha opinião, brilhante, está dentro dos melhores de Paul Thomas Anderson, que nem todos os filmes dele são engraçados, há filmes realmente muito, muito, muito pesados. Este é engraçado e com humor, ele nos leva à crítica e à sátira. Portanto, leva um 9,5. Eu gostei mesmo muito, muito do filme, e as interpretações estão brilhantes. Brilhantes. Talvez esteja a exagerar um bocadinho, porque gostei tanto das interpretações, pá, mas a de Sean Penn é absurda, absurda. Portanto, aconselho, vão ir ao cinema. Eu vi até no cinema Cinebox um ecrã grande, porque há lá planos lindíssimos, apesar de ser um filme muito terra a terra, há planos muito bonitos, e principalmente o som, o sistema de som para este filme, a banda sonora é espetacular, muito simples, mas cria tensão constante, e isso é bastante interessante neste filme. Portanto, fica o meu conselho, vão ao cinema ver este filme, porque vale muito, muito a pena. Pessoal, gostava de saber aí que filmes é que têm visto aí ultimamente, deixem nos comentários. Se já viram este filme, podem deixar também a vossa opinião, concordam comigo ou não. E não se esqueçam, ajudem-nos a crescer, partilhem, subscrevam, comentem. Muito obrigado. Bons jogos, bons filmes, boas leituras.